Olá, boa tarde para você. Obrigado pela sua companhia aqui no Informe Região desta terça-feira, 1º de outubro. Hoje, no Dia Mundial do Idoso, a gente fala sobre a importância das pessoas idosas se manterem hidratadas. Em uma cidade na Argentina, moradores estão incomodados com a invasão de um grupo animal que tem causado uma série de transtornos por lá. Já já você vai saber que animais são esses e o que eles estão aprontando. O Informe Região está começando agora. A partir de hoje, os eleitores não poderão mais ser presos ou detidos. A medida valerá até o dia 8 de outubro, 48 horas após o encerramento deste primeiro turno da eleição. 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais, que acontece no próximo domingo e até a próxima terça-feira, os eleitores não poderão ser presos ou detidos. De acordo com o Código Eleitoral, as exceções são para a prisão em flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que verificará a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em nenhuma das 3 situações citadas, a prisão será relaxada. O Código de Processo Penal define o flagrante como quem for surpreendido cometendo o crime, acabou de cometer, perseguido logo após o delito ou encontrado ainda com as provas do crime. Já a sentença criminal condenatória é o ato do juiz que encerra o processo criminal em primeira instância e impõe penalidade ao acusado. A lei considera como crimes inafiançáveis a prática do racismo e de injúria racial, a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos. E, por fim, o salvo-conduto serve para garantir a liberdade de voto. O Código Eleitoral também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, em vigor desde 21 de setembro. Ainda falando sobre eleição, a gente te mostra agora um levantamento da quantidade de denúncias de propagandas eleitorais irregulares aqui na região. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Faltando menos de uma semana para as eleições municipais, Pelotas é a cidade da região sul com o maior registro de irregularidades denunciadas no aplicativo Pardal. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram 491 denúncias até o momento. A cidade de Camaquã contabiliza 128 denúncias. Rio Grande contabiliza 101 registros. Venâncio Aires tem 83. São José do Norte, 2 e Dom Pedrito, 1. Até amanhã desta terça-feira, 6.969 denúncias haviam sido registradas no aplicativo Pardal em todo o estado. A maior parte delas referente a possíveis irregularidades em campanhas para o cargo de vereador, com 4.393 denúncias. Enquanto as irregularidades sobre as campanhas para prefeito somam 981. De acordo com o TSE, a publicidade eleitoral na televisão termina na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. Já nas ruas e nas redes sociais, as propagandas encerram no sábado, dia 5, véspera da votação. 1 em cada 4 brasileiros perdeu dinheiro em golpes digitais nos últimos 12 meses. É o que diz uma pesquisa do Data Senado. De acordo com o levantamento, o estado de São Paulo lidera o ranking e os idosos são as principais vítimas. A pesquisa inédita feita pelo Data Senado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, um deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido pelo Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo. E segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas são alguns dos golpes mais comuns. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas.
Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve um aumento de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados ou fazer operações. A orientação é desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. Agora, 1h18. Quero mandar um abraço carinhoso para a turma que tem mais de 60 anos. É que hoje, 1º de outubro, é Dia Mundial do Idoso. E por isso, a gente apresenta agora uma reportagem que mostra o quanto é importante os idosos beberem água, mesmo sem sentirem sede. Com calor intenso, existe uma necessidade de reforçar os cuidados com a hidratação. Em geral, os idosos sentem menos sede. É o que explica o médico geriatra Dr. Marcos Blini. Com o envelhecimento, é natural a gente ter uma perda de sensibilidade de uns receptores que a gente tem no corpo que sinalizam para o paciente que ele tem que ingerir líquido, que dão sede. Então, quanto mais velho o paciente é, menor é a sede que ele tem, mesmo ele estando desidratado. O ideal que a gente sempre fala da ingesta hídrica de qualquer pessoa, tá, independente de ser idoso ou não, são 30 ml por quilo. Tá? Então, uma pessoa de 70 quilos aí, daria por volta de 2,1 litros. Tá? Uma pessoa de 60, 1,8 litros. Então, uma média aí de uns 2 litros para a população em geral tá bom. Isso contabiliza qualquer líquido não alcoólico, tá? Porque o álcool, na verdade, ele desidrata. Então, entra nessa conta a água, principalmente, mas entra suco. Muita gente fala da água de coco, tá? Até comentando a questão do tereré. Se a pessoa toma muito durante o dia, acaba contabilizando também esse líquido. Tá? Então, qualquer líquido não alcoólico entra na conta da hidratação do paciente. A falta d'água pode causar nos idosos tontura, moleza, sonolência. Alguns podem até desmaiar. Isso sem contar o agravamento de outros problemas de saúde. A desidratação ela piora algumas outras doenças que são comuns nos idosos. Então, o paciente, por exemplo, tem uma infecção de urina. Se ele estiver desidratado, ele vai urinar menos e essa infecção de urina ela vai ficar mais grave. Pedra no rim, também é outra coisa que piora muito, o paciente tem uma ingesta hídrica baixa. E as infecções como um todo, porque a maior parte das infecções, principalmente quando ficam graves, o paciente ele tem uma dilatação do vaso sanguíneo. E se ele já está um pouco desidratado, ele vai se sentir muito pior e vai ficar com muito mais sintomas dessa infecção, muitas vezes necessitando internação hospitalar, por desmaio, por queda de pressão, por tontura, pacientes que já têm, às vezes, diagnósticos de síndromes demenciais vão ficar mais confusos, mais perdidos. Oferte a água para esse paciente diversas vezes ao dia e também explicar para esse idoso que ele não precisa estar com sede para tomar líquido. É hora das informações do tempo. Confira a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, previsão de chuva durante a tarde. Os ventos ficam em 22 km por hora, já a umidade em 89%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 18 graus a mínima. Tarde chuvosa também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 22 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 89%. A temperatura ficará entre 23 graus a máxima e 18 graus a mínima. Tarde com pancadas de chuva em Dom Pedrito. Os ventos ficam em 14 km por hora. A umidade em 85%. A temperatura ficará entre 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Previsão de chuva também para Camaquã. Os ventos ficam fracos em 13 km por hora e a umidade fica em 85%. A temperatura ficará entre 28 graus a máxima e 19 graus a mínima. Tarde de céu fechado com possibilidade de chuva em Venâncio Aires. Os ventos ficam em 6 km por hora, já a umidade em 88%. A temperatura ficará entre 26 graus a máxima e 20 graus a mínima. E está aberto o período para os MEIs impactados pelas enchentes dos meses de abril e maio aqui no estado solicitarem o benefício do programa MEI RS Calamidades. A partir de hoje, os microempreendedores individuais de municípios gaúchos em estado de calamidade poderão solicitar a inscrição no programa estadual MEIs RS Calamidades. O programa foi criado para auxiliar microempreendedores que tiveram suas atividades impactadas pelas enchentes deste ano.
De acordo com os requisitos do programa, os MEIs devem ter sido identificados pelo Sistema de Mapeamento de Áreas Atingidas pelas Enchentes e constar nas bases das receitas federal e estadual, com CNPJ e CPF ativos. Cada microempreendedor terá direito a R$ 1.500, mas não pode ter sido beneficiado por nenhum outro programa estadual de apoio. Para saber se você tem direito ao programa, basta acessar o site sosenchentes.rs.gov.br/MEI-RS-calamidades. No site, role para baixo até encontrar consulta por CPF. Digite o número do seu documento e o site dará a resposta. Moradores de uma cidade na Argentina estão incomodados com a invasão de um grupo animal que tem causado uma série de transtornos por lá. Veja só. Os moradores da cidade de Hilário Ascazub, na Argentina, receberam uma visita muito indesejada. Cerca de 50 mil papagaios invadiram o céu da pequena cidade em busca de comida e abrigo, já que o desmatamento e as queimadas também alcançaram a região onde eles habitam. O problema, segundo os habitantes da cidade, é que as pequenas aves chegaram causando uma grande bagunça, seja com seus gritos muito altos, seja mordendo os fios, causando até blackouts, e o pior de tudo, com chuvas de cocôs, sujando tanto as pessoas quanto as ruas e as praças. Os moradores até tentaram afastá-los, mas os biólogos dizem que só no verão, na época de reprodução, é que eles finalmente irão deixar a cidade em direção ao sul. Antes de encerrarmos, a gente informa a você que a partir de sexta-feira, com o fim do horário eleitoral obrigatório, o Informe Região retorna ao seu horário normal, à 13h. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, é TV O Farol do Sul. E se inscreva também em nosso canal no YouTube. Lá você encontra a nossa programação completa. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã.